Vida de Jornalista no ar, eu sou Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Não sei exatamente por onde você está ouvindo esse episódio, pode ser pelo link direto na web, que fica lá na abertura do perfil do Twitter, o @vida_jornalista, pode seguir a gente por lá para ficar por dentro. E dá para ouvir pelos aplicativos aí no seu celular, seja o Spotify, se você já tiver, o iTunes da Apple, o Castbox, que eu acho bem tranquilo de usar, Podcast Addict, Player FM ou no YouTube, se você preferir, enfim. É só escolher, ajusta aí o seu volume porque está começando mais um episódio. Recentemente a gente falou sobre cobertura de clube de futebol, eu conversei com a Amanda Kestelman, que cobre o Flamengo no Globoesporte.com, e hoje a gente volta ao futebol, mas para falar de narração. Então bora fazer uma ponte aérea com Belo Horizonte, porque a convidada da semana é a Isabelle Moraes, narradora da Rádio Inconfidência. Ela foi a primeira mulher a narrar um jogo em Minas Gerais, já passou aí por Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo, inclusive. A gente vai falar bastante sobre tudo isso. E eu queria dar as boas-vindas à Isabelle, que vai entrar no ar daqui a pouquinho, né? Então obrigado aí por bater esse papo aqui no Vida de Jornalista, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, obrigada, agradeço muito, assim, é legal conversar com quem se interessa pelo nosso trabalho, né? Esse nosso dia a dia louco e muito inconstante, mas que é muito gostoso de trabalhar. A rotina não é o nosso forte, né? A gente realmente, cada dia é uma coisa, e você já fez tanta coisa, já narrou tanto jogo, já fez tanta coisa boa, que parece que você tem aí já uns 10, 15 anos de carreira, e na verdade você ainda está na faculdade. Como é que pode isso, Isabelle? Eu tô no 7º período de jornalismo na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Tô para acabar já nesse universo de TCC e tudo mais, muito bom. Mas com um pé muito forte dentro do mercado, né? Eu sempre me propus a ir pro mercado desde muito cedo, assim. Eu sempre fui muito inquieta. Eu sou muito inquieta. Então, assim, eu não consigo fazer pouca coisa. Eu tenho que pegar muita coisa para fazer e eu tenho que ficar envolvida com alguma coisa de qualquer maneira. E eu sempre fui muito inquieta nesse ponto. E desde o começo do curso, assim. Eu tô na Rádio Inconfidência como estagiária desde julho do ano passado e passei pela Fox, essa é uma história na narração, principalmente, né? Que foi onde eu mais me firmei até agora. Mas é legal porque tem muito estudante de jornalismo que escuta o podcast e aí o pessoal sempre pergunta, né, sobre essa entrada no mercado, como é que faz para pular esse muro aí, é um muro alto, não é fácil de pular, então queria até que você começasse contando como é que você entrou para a rádio e como é que você virou narradora. Pois é, assim, eu te falei, né, eu tô no 7º período, tenho 21 anos, então me aproximo muito de quem tá no jornalismo, quem tá dentro ainda da faculdade, né? E muita gente às vezes fala assim, mas você teve muita sorte, assim, você começou numa rádio legal e tal, teve oportunidade, você passou pela TV, na Fox, tudo mais. Aí falam assim, mas você teve sorte demais. Assim, gente, não é sorte, né, assim, eu acho que muitas coisas caíram no meu colo, sabe? Mas pra terem caído no meu colo, eu tinha que estar naquele lugar. Então eu sempre fui muito assim, de procurar todo mundo, de pedir, sabe, indicação, de procurar. Porque eu sou de uma cidade do interior e lá eu não conhecia nenhum jornalista, ninguém da minha família é jornalista, não tinha nenhum meio pra chegar a nada. E eu saí de lá muito determinada, assim, eu vou conquistar tudo que eu quiser, e eu vou sozinha. Tanto que eu vim sozinha. Eu saí da minha cidade, que é Itamarandi,ba, em 2015, com 17 anos, eu vim sozinha, assim. Foi muito difícil, porque minha cidade é muito interior, e Belo Horizonte, a gente fica brincando que é uma grande roça, assim, mas mesmo assim é uma cidade grande com a sua rotina louca, sabe? Isso aqui não é vida, sabe? Lá eu costumava sair, às vezes, da escola, 5 minutos estava em casa, qualquer lugar. Aqui não, uma rotina muito maluca, de cidade grande, tive que me acostumar, e eu já vim muito determinada com a cabeça pro esporte, assim, completamente. E eu entrei no curso já pensando na área esportiva. Eu lembro da minha primeira apresentação na sala, assim, ainda no primeiro semestre do curso. E aí todo mundo se apresenta, né? Quem você é, de onde você é, o que você quer fazer no curso. E todo mundo, meu nome é tal, eu sou de tal lugar, eu não sei ainda que área específica eu quero, mas eu gosto de jornalismo pela comunicação, tal. E eu assim, não, eu sou Isabelle de Itamarandi,ba, eu quero fazer jornalismo esportivo. Era sempre assim. E aí eu comecei a trabalhar numa assessoria dentro da UFMG, numa escola de educação física, já com contato com esporte, quando apareceu Inconfidência. Nesse intervalo também eu escrevi num site que chama Vável Brasil. Aí eu fui cobrir uma palestra por essa assessoria sobre racismo no futebol, homofobia no futebol, machismo, todas essas questões. E aí tava lá o então diretor artístico da Rádio Inconfidência, mas que hoje é presidente, o Elias Santos. Ele comentou assim, porque a Inconfidência quer lançar há muito tempo uma narradora e tal. Aí um colega meu me cutucou e falou assim, que era da minha sala, que tava lá, que foi no Museu do Mineirão, ele trabalhava no Museu do Mineirão. Então assim, Bel, vai lá, Bel, tenta narrar e tal, você fala rápido. Eu falei, gente, que viagem, pô, acho que não. Narrar. E aí acabou essa palestra do Elias Santos, eu procurei o Elias Santos, porque eu já estava doida atrás de um estágio. Eu já tinha mandado e-mail e mensagem para todos os diretores de equipes de esporte de BH, assim, que eu sabia.
E aí tinha mandado, inclusive, pra Inconfidência, mas não tinha recebido retorno. Aí procurei o Elias, assim, Elias, eu tô desesperada atrás do estágio e tal, por favor, eu tô num lugar que eu não aguento mais, que era assessoria. Aí ele, pô, você gosta de quê? Esporte. Vou te indicar o Toscano, que é o chefe do esporte aqui. Aí me indicou, fui chamar o Toscano no Facebook. Aí ele tá assim, você topa narrar? A primeira coisa que ele falou, você toparia narrar um jogo de futebol? Aí eu falei assim, não, que loucura, né? Isso foi ano passado. Fiz assim, topo, mas me dá o estágio primeiro e tal. Aí ele me deu o estágio, vim aqui, conversei, a gente fez o processo normal. Aí ele gostou de mim, assim, me contratou pro estágio e falando, você vai narrar, vai narrar, vai narrar. E aí eu comecei aqui. Aí fiz de tudo aqui, porque aqui é um espaço muito aberto, sabe? Então eu fui apresentadora, produtora, ainda sou repórter, comentarista, plantonista, tinha passado por todas as funções. Aí quando foi em outubro, ele falou assim, você vai narrar, agora você não vai correr mais de mim, não. Eu narrei em outubro, em novembro, e desde então eu tô narrando, assim, sem parar. Daqui a pouco tem até jogo pra eu narrar. Não é? Então, a sua primeira narração fez aniversário agora, né? Recentemente, como você falou, foi em novembro do ano passado. Foi aquele América Mineiro e ABC, é isso? Sim. E aí esse seu primeiro gol foi muito reproduzido por aí, muita gente ouviu. Como é que foi a preparação para aquele jogo? Você lembra dos dias anteriores, ansiedade? Como é que foi? Cara, eu tenho meio que um problema, assim, com esse jogo. É significativo, sabe? É muito significativo. Foi muito marcante. Nunca uma mulher tinha narrado aqui em Minas. Então, pro Rádio Mineiro foi muito marcante. Pra Rádio Inconfidência foi marcante. É uma rádio de 82 anos. Então, assim, foi muito legal. Só que quando eu não aguento ouvir aquela narração, eu não gosto dela, pra ser bem sincera. Eu acho que é porque eu tô acompanhando a minha própria evolução, sabe? E hoje, quando eu pego uma narração minha hoje, tá muito diferente em todos os aspectos, de cabo a rabo, assim. Parece uma outra pessoa narrando, não é aquela Isabelle, graças a Deus. Mas eu sei que tudo tem um começo, né? E ali foi o começo. Quando o Tosca falou comigo, quando ele me contratou, na verdade, em julho, ele já falou, de 2017, você vai narrar. E aí eu já treinava em casa, então assim, eu pegava uns lances, eu comecei com Cruzeiro e Atlético, que aí eu identificava fácil os jogadores. Depois eu comecei a pegar, porque já conhecia todos. Depois eu comecei a pegar um Atlético contra um outro time. Aí depois eu peguei eu lembro que eu peguei um América de Natal e ABC, sabe? Umas coisas assim. Aí, pra identificar os jogadores pelos números, procurava os números dos jogadores naquela partida e tal, dava um jeito e narrava. Mas só lances em casa. O meu primeiro jogo completo, de fato, foi o ao vivo América ABC. E eu saí de lá exausta. Hoje eu consigo me controlar. Tem jogo que eu saio exausta. Por exemplo, Atlético e Palmeiras, que foi 1-1 na Independência, tô falando dos mais recentes. Eu saí completamente exausta. Cruzeiro e Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, que foi no Mineirão. Eu saí muito exausta. Porque, assim, é exaustivo por quê? Tem equipes, né, de transmissão que tem uma pessoa de fora pra abrir a jornada. Acho que a Rádio Globo aí, por exemplo, tem, né? Então uma outra pessoa no estúdio abre a jornada, vai, aciona todo mundo e passa pro narrador, sei lá, 5 minutos antes da bola rolar, assim. E depois pega. Aqui em Confidência não, se o narrador abre, o narrador fecha. Então, se, por exemplo, Cruzeiro e Flamengo foi um jogo de 9h45, a gente naquele jogo abriu 9 horas, mas a gente já estava participando do programa desde 8. Abri 9, aí tem o jogo que acabou meia-noite, a jornada vai até depois, até quase 1h da manhã, até 1h da manhã. Foi um jogo louco, assim. Aquele barulho, sabe? Porque na minha direita era a torcida do Cruzeiro, à esquerda a torcida do Flamengo. Você sai como se tivesse corrido uma maratona, assim, sabe? Porque é jogando o tempo todo e é muito exaustivo. Então eu consegui, ao longo do tempo, ir, sabe, me entendendo nessa forma de não cansar demais, de saber usar minha voz. Mas aí na preparação era assim, lances. E aí o primeiro jogo inteiro foi a América ABC. Não, isso que você falou de narrar sozinho em casa... Bom, eu trabalho como comentarista e já comentei muito jogo sozinho em casa para treinar, né, para mim mesmo. As pessoas acham que a gente é meio maluco, né, mas no fim das contas isso ajuda muito a se conhecer, a perceber uns vícios, até a definir um pouco ali o seu estilo. O seu gol, por exemplo, você definiu como você narraria um gol nessas narrações sozinho em casa? Como é que foi? Sim, é meio loucura, assim, que nesse intervalo do ano passado, quando eu tava treinando, eu mudei de casa. E aí eu morei numa casa muito pequena, que era assim, era um apartamento muito pequeno, que era bem do lado de um pessoal, tinha até uma recém-nascida e tal. E eu, quando eu tava sozinha em casa, a gente era no meu momento, assim. Eu narrava tomando banho, sabe? Às vezes eu tava sozinha em casa, eu narrava. Toda hora que eu lembrava, eu tentava narrar. Porque foi uma das grandes dificuldades minhas, até na Copa do Mundo, por exemplo, que aí já foi uma outra experiência com TV, foi encontrar meu tom, assim, pra não ficar aquela coisa picotada, porque eu entendo a narração de rádio como uma música, sabe, que você vai cantando, parece, é muito cantado, a narração de rádio é, e aí era muito picotada, aquilo me incomodava, então para encontrar meu tom, assim, e outra, é muito inesperado o que acontece no futebol, né, quando a bola rolou, acabou, você não sabe mais nada que vai acontecer ali, e aí eu ficava
uns exercícios que eu fazia, e eu sempre fui de conversar sozinha, que é uma ótima experiência, gente. É uma ótima experiência. Muito boa. Pra você se ouvir, pra você se articular com você mesmo, assim. E aí eu sempre fui. Aí eu pegava, assim, em alguns momentos eu não tava, assim, sem assistir a lances, assim. Eu imaginava algum lance, ia narrando na minha cabeça, algum lance, sabe? Eu imaginando um lance, ia narrando aquele lance no momento que eu imaginava. Isso é uma ótima experiência para o inesperado, sabe? E o grito de gol, que eu fui melhorando com o tempo. Meu gol era muito aberto, era um gol. Aí eu fui melhorando para um gol mais fechado, mais encorpado. Mas isso é tudo experiência também, sabe? E a experiência... E outra coisa que as pessoas nem sempre sabem sobre narrador, comentarista, apresentador, que é uma ajuda fundamental, que é fonoaudiólogo, né? Muita gente acha que fazer fono é só quando você ou tem um problema de fala, ou, sei lá, uma lesão nas cordas vocais. Mas assim, não sei como foi no seu caso, mas para mim ajudou muito desde respiração, postura, vício de linguagem. Então acho que o trabalho das fonos é muito importante. No teu caso, você passou por isso também? Então, na rádio não. Eu lembro, eu narrei numa terça-feira, na América BC, dia 7 de novembro. E aí na sexta-feira eu almocei com o Toscano, que é meu chefe. Que foi assim, era o sonho dele, entendeu? Desde muito tempo. Ele tá aqui na rádio desde 2006, mais ou menos. E aí ele sempre teve esse sonho de lançar uma narradora. Ele falava comigo, Isabelle, eu ofereci pra todas as minhas estagiárias. Porque a rádio é uma rádio pública, sabe? E aí os cargos móveis dele são os cargos de estágio. E agora tem 3 meninas, por exemplo. E ele falava assim, ele falou assim comigo, vai, erra, mas faz. E eu fui, assim, não tinha preparação nenhuma, ou Tosca, eu não tinha sentado com o Tosca pra narrar um jogo inteiro, não tinha rolado isso. E eu fui, assim, meio que despreparada, mas fui na coragem. A minha experiência com fono, que foi, sim, foi essencial, foi excepcional, assim, foi na Fox Sports. Sim. Que foi um processo que desde o começo, desde quando eu tava entre as 3 finalistas, a fono deles, as 2 fonos, foram nos acompanhando, assim, e durante a Copa a mesma coisa, era fono todo santo dia. E eu nunca tinha pensado como que isso é tão importante. Assim, pra mim, um marco na minha narração, nesse começo de narração, foi a fono, assim, pra você se entender. Porque a forma como você coloca a voz é muito entendimento seu. Eu lembro que uma vez, eu tava aqui na rádio, aí um cara daqui chama Parreiras, tá aqui na rádio tem uns 80 anos. Tem uns 80 anos mesmo, assim, ele tá desde o comecinho da rádio. Legal. E aí ele falou assim comigo, Isabelle, você tira sua voz da garganta, mas tira sua voz daqui, ó, e colocou a mão sobre o peito. Aí eu, nossa, que lindo, tirar do coração e tal, ele não sei se ele não entendeu que eu não tinha entendido, mas depois a fono foi me explicar, e um dia ela falou isso comigo, Isabelle, tira a voz da garganta, mas tira aqui, ó, do peito. Aí eu entendi que não era do coração, não era... Era uma coisa técnica. Era técnica, tadinha, ele tentou falar comigo, eu que não entendi. Mas a fono me ensinou assim, a tentar tirar a voz de dentro, sabe? E é muito estranho, porque, sei lá, você não percebe. Mas quando você trabalha com a voz, e é uma arte, você consegue se perceber naquilo, a se descobrir. E foi um processo muito forte da Fox pra rádio, porque foi assim, especialmente no processo de seleção da Fox, eu sou aqui de BH. E foi assim, de domingo a quinta-feira, eu trabalhava aqui na rádio, estudava de manhã, trabalhava tarde e noite, aqui na rádio. Quinta, eu trabalhava só até de manhã, não tinha aula, ia pra Fox, ia pro Rio, ficava quinta, sexta, sábado, voltava sábado à noite, domingo eu já narrava aqui, e era assim, eu fiquei uns 2 meses sem um dia de descanso. Caramba. E aí teve um dia, por exemplo, no domingo eu narrei na rádio, na quarta-feira eu narrei aqui na rádio, jogos ao vivo. Na quinta de manhã eu fui pra Fox, aí eu narrei Fox quinta, sexta e sábado em treino, no domingo eu tava aqui de novo pra narrar na rádio. E é muito distinto a sua narração de rádio e a sua narração de TV. Porque eu falo rápido por natureza. E quando eu cheguei na Fox, eu narrava muito rápido. Eu tinha uma descrição de lance muito forte, porque a minha escola é o rádio. E no rádio é muito descritivo, assim. É a minha característica também. Eu sou muito descritiva. De situar, então, se tá pela ponta direita, se tá pela intermediária, é campo defensivo, é círculo central. Então, assim, você tem seus mecanismos para situar o seu ouvinte no campo. E ele precisa entender onde o jogo tá rolando. Mas na TV não precisa. Então foi um processo muito forte, sabe, disso. E que a fono também me ajudou, porque eu era desesperada pra narrar. Meu primeiro teste foi Flamengo Independente pela final da Sul-Americana. E hoje eu ouço, assim, é desesperador. De como eu tava narrando como rádio na TV, sabe? E a fono me ensinou a me entender, sabe? É muito mais me entender
como narradora. É isso que você falou. Quando eu vejo, por exemplo, os primeiros jogos que eu fiz comentando, eu tenho alguns gravados assim para ver, é uma diferença muito grande, né? A gente tecnicamente muda muito, né? Você vai adaptando coisas ali. Então isso que você falou de você hoje não ficar satisfeita ouvindo aquela sua primeira narração, o que você acha que mudou mais tecnicamente na tua voz, no teu jeito de falar, no teu jeito de contar o jogo? Eu acho que assim, principalmente na voz, a fono, uma fono da Fox chama Vanessa. A Vanessa falou assim comigo, ó, você tem que fazer a sua voz encher o espaço onde você tá, assim, mas de uma forma que realmente tome os 4 cantos do lugar que você tá. E pra entender como fazer isso, sabe? E é o que eu percebo hoje. Aquela minha voz, por exemplo, de América BC, é uma voz muito aguda, sim, porque é uma característica nossa, né? Assim, já uma vez um cara comentou assim, em algum link de narração, sobre narração, e falou assim, voz de mulher, narração tem que ser com voz grave, assim, a mulher tem que ter uma voz mais grave. Assim, gente, nascer de novo, né, pô? Não tem como mudar a voz assim, mas tem como melhorar, isso sim, tem como melhorar. Então, por exemplo, isso de preencher a sua voz, isso tirar a voz de dentro, sabe? A voz, ela sai mais encorpada, ela é como se fosse uma linha contínua, sabe? Que não tem picos, ela sai bem contínua, assim, sem arranhar. Eu acho que isso. E o tom. Cara, foi uma dificuldade achar meu tom, porque eu não gostava do tom da minha narração. E hoje eu entendo que o tom da minha narração é, de fato, um tom da narração que eu gosto. Sabe, assim, dessa música cantada, sabe? Então vai falando de tal. E aí vai chegando e crescendo, né? Porque você tem que crescer o tom da sua narração de acordo com o jogador avançando no campo. Eu não tinha isso. Eu ainda busco mais isso, sabe? Que às vezes, fulano de tal arrisca defender o goleiro. Não é assim. Você tem que enfeitar. E hoje eu sou do rádio, né? Eu acho que muito isso, mas isso me gostei muito, na minha mudança de tom, isso da voz encher, sabe? Encher bastante o lugar onde eu tô. Eu gosto muito, assim. Legal. E a experiência na Fox, você narrou quantos jogos da Copa? Foram 9. 9 jogos. O quanto isso te ajudou nesse processo de se conhecer melhor e de ir evoluindo a tua narração? Ali foi um marco, assim, na minha narração, em termos técnicos, porque a plástica da TV, ela te demanda características muito distintas do rádio. Mas assim, elas não se isolam, porque, por exemplo, eu narrei a abertura, que foi Rússia e Arábia Saudita. E quando a Vanessa, que foi a Vanessa Rich, que coordenou o nosso projeto, tal, o Narra Quem Sabe, quando a Vanessa me chamou e falou assim, Isabelle, você vai narrar a abertura, porque a gente confia muito em você está preparado e tal. E ela percebeu isso no processo seletivo, por quê? Eu já vinha de uma experiência pequena no rádio, mas uma experiência do ao vivo, sabe? Eu já tinha passado, mesmo com poucos jogos no rádio, aquele frio na barriga, aquele desespero. Então, por exemplo, no ano passado eu narrei Atlético e Grêmio, na última rodada do Brasileirão. E foi um desespero, porque choveu muito, eu tava no Independência, foi um jogo que foi 4-3. E assim, foi desesperador porque choveu muito, tava caindo raio pra tudo quanto é canto, tanto que a nossa transmissão caiu um raio e queimou tudo. Eu encerrei a jornada pelo telefone, o jogo ficou parado. Eu lembro que assim, o jogo voltou, o Otero fez um gol de falta pro Atlético, aí nosso sinal caiu na hora que eu tava gritando gol, foi um desespero. E era meu 5º jogo da vida, assim, ao vivo. Nossa. Então, de saber se virar. Então a rádio me deu isso. E muito por essa questão da Rádio Confidência, da nossa transmissão. Eu coordeno todo o pré-jogo. Então, por exemplo, agora Atlético Santos é um pré-jogo mais curto, porque é fora de casa. Mas quando o jogo é no estádio, é sempre 1 hora. Então você tem 1 hora pra abrir, chamar repórter, chamar comentarista, dar temas pro comentarista comentar, chamar o repórter, dinamizar. É 1 hora de pré-jogo. Voa com você falando, sabe? Mas voa se você saber usar aquele espaço que você tem. Então tem muito disso, sabe? E na Fox foi uma experiência louca, assim, mas muito boa. De times diferentes. Nossa. Você vira uma narradora apresentadora, né? Você não só narra o jogo, você tem que comandar uma jornada esportiva ali antes do jogo. Então, acho que te demanda uma preparação muito forte. Como é que é a tua preparação para um jogo hoje? Você viu a escala, Isabelle, você vai fazer o jogo tal, no dia tal, e aí como é que você estuda, pesquisa, como é que funciona para você? Agora, Brasileirão, né, os nossos times, quem acompanha o dia a dia do futebol, tá ligado nas situações. Então não é, por exemplo, a minha preparação para os jogos da Copa. Porque ali não, ali eu mergulhava, eu narrei, por exemplo, Portugal e Marrocos. Então assim, eu conheci alguns da seleção portuguesa, 2 da seleção marroquina e só. Aqui não, então, por exemplo, Atlético Santos. Atlético eu conheço de cabo a rabo, tô apresentando o programa a semana toda, então tô ouvindo boletins do Atlético todo santo dia, eu já sei quem joga, quem não joga, por que joga, por que não joga.
Agora o Santos também tô acompanhando, porque a gente acompanha, né? Quem gosta de futebol, acompanha, a gente não tem jeito. Então você abre no noticiário ali, você lê alguma coisa, mas claro, aí eu dou uma olhada no que aconteceu na semana pra entender, até porque eu não posso invadir o espaço do repórter, pra ficar dando reportagem o tempo todo. Na TV é diferente. É outra história. Você pode dar mais informações, a bola sai pela linha de fundo, você tem um tempo ali pra respirar e falar. No rádio, não. Mas assim, eu procuro, eu dou uma olhada. Eu tenho sempre minha ficha técnica, assim. Que eu coloco tudo, quem tá pendurado, quem tá lesionado e por que tá lesionado. Então, o que você leva pra cabine de transmissão ali? O que não pode faltar ali na sua frente? O que fica na mesa ali contigo? Nunca falta. Então, tem a folha com a minha escalação, é sempre nessa ordem. As escalações dos 2 times, aí tem sempre ali o espaço, banco de reservas, os pendurados, eu nunca deixo de levar os pendurados, os lesionados porque estão lesionados, árbitro. É a folha principal que tem que estar na minha frente. Eu não consigo começar o jogo sem ela, então assim, eu tenho que começar, é a minha segurança, aquilo ali. Mas eu tenho sempre uma outra folha, que é onde eu coloco, por exemplo, algumas informações do jogo que eu peguei, tipo de estatística, talvez, sei lá, dados do retrospecto do duelo, por exemplo, eu gosto de pegar, que às vezes o repórter não pega, não se atenta a isso, mas eu gosto de falar no pré-jogo e tal, de um jeito. E ali também alguns temas que eu quero falar no pré-jogo, sempre anoto, sempre anoto. Eu sempre tenho os temas que eu quero abordar no pré-jogo, assim. E os meus equipamentos de fono, que eu já não deixo mais, assim, que é um de soprar, tem 2 de soprar. Na verdade, são 3 de soprar, mas sopros distintos, assim, que eu não deixo de fazer. Foi no Independência, no Mineirão, na rádio, estão aqui comigo hoje. Eu não deixo de levar, assim, e de soprar. Que legal, que legal. Agora, Isabelle, por mais que você se prepare, que você esteja super à vontade aí no teu trabalho, claro que você não está livre daquele cara que vai cornetar, ou que vai te ofender, ou que vai fazer um comentário machista. Isso acontecia mais no início, ou acontece até hoje? Como é que você lida com isso? Quando eu narrei na Inconfidência, e eu reconheço que, assim, aquele material de América BC não era bom, mas era marcante. E era de se entender também que era minha primeira narração, eu estava começando e que eu tinha que maturar dentro da narração. E que era um passo importantíssimo para essa luta das mulheres dentro do esporte mesmo. E aí lá eu li muito comentário. Eu li muito comentário. Eu vi um cara chamando assim, no Facebook, falou assim, não pode falar palavrão? Não sei se aqui pode. Pode, fica à vontade. Assim, ele falou assim, no Facebook, tira essa puta daí, sabe? Eu tipo assim, eu tava narrando, sabe, 20 anos, a primeira experiência e tal. Eu li muito de que eu tava, teve um ótimo, que eu tava ameaçando o tradicional do futebol. Gente, acabou, né? Isabelle, terrorista do esporte, assim, corta todo mundo. Pô, nada a ver. E aí, na época da Fox, que teve uma visibilidade muito maior que Inconfidência, porque assim, né, a Fox tem mais visibilidade que Inconfidência porque é uma empresa internacional, assim. Mas eu li muitos comentários, pessoalmente nunca não. Eu soube de colegas de imprensa que andaram falando umas coisas assim, sabe? Teve uma rádio aqui que falou, um colega de uma rádio falou no ar, que eu tava, vocês viram lá, alguém comentou, vocês viram que a Inconfidência lançou uma narradora e tal, no jogo de ontem, isso foi na quarta-feira. No dia seguinte, aí o cara falou assim, mas o que o marido dela tava achando disso, será, assim, sabe? Nossa. Porra, primeiro que eu nem tenho marido, segundo se tivesse, o problema é dele, né, minha vida. Não, e esses comentários, assim, esses mais ofensivos e que dizem que você tá quebrando a tradição do futebol, esse tipo de coisa, é claro que isso não tem a ver com a sua narração, por mais que você ache que a sua narração naquela época não era tão boa como é hoje, isso tem a ver com uma questão de uma reserva de mercado machista, de você não... de você se sentir um pouco ameaçado ali, porque claramente não deve ser fácil para o cara que tem um pensamento machista ver você narrando e ocupando seu espaço, porque você é uma prova clara de independência feminina. E aí acho que tanto pelo seu trabalho como até pela sua formação, né? Que eu estava vendo, por exemplo, que a sua mãe foi muito importante na sua criação, você perdeu seu pai muito cedo, né? Qual foi a importância da sua mãe nesse teu caminho aí? Cara, é muito complicado, né? Porque assim, a gente recentemente viu gente falando aí que casas criadas por mães e avós eram fábricas de desajustados, né? E aí você para pra pensar assim, quando eu olho pra minha mãe, porque eu perdi meu pai com 4 anos. E assim, na época minha mãe tava grávida. Foi uma loucura, porque meu pai faleceu dia 4 de abril de 2002. A minha irmã nasceu dia 18 de abril de 2002. Foram exatamente 2 semanas. Minha mãe tava com 8 meses e meio. Então minha mãe com 23 anos, uma filha de 4 anos, que era eu, e a minha irmã nascendo, assim. Então foi uma loucura na nossa vida, sabe? E aí foi muito complicado, porque minha mãe passou muita dificuldade na época. Ela tava viúva
filha recém-nascida, eu com 4 anos. Na época eu machuquei ainda, eu lembro que meu pai morreu em abril. Em julho eu machuquei, eu me acidentei numa lança de um portão lá perto de casa. E aí eram remédios super caros, e assim, minha mãe... Foi uma loucura, assim. E minha mãe sempre teve que sair de casa, entendeu? Sempre teve que sair de casa pra trabalhar. E aí eu fui cuidando muito da minha irmã, cuidando da casa, da minha irmã, ensinando a minha irmã tudo que eu podia ensinar. Eu era a mãe da minha irmã. Então isso vai muito pra sua formação, entendeu? Então hoje eu me sinto muito independente. Eu tenho um senso de independência tão forte que eu me incomodo quando eu tô me sentindo presa a algo, sabe? Alguma coisa me prendendo. Porque o meu espelho de mulher foi essa, mulher independente. Então quando eu vejo comentário, assim... Tem gente que fala na maldade, sabe? Assim, pra atingir. Assim. Eu li muita coisa que eu às vezes fico pensando assim, pô, mas nossa, tem tanta coisa desnecessária, sabe? Como agora, eu tava vindo pra casa fui ver a matéria da Renata, né? Que tava comigo na Fox, tá lá ainda. E ela vai narrar a final da Libertadores. E aí, tanto comentário assim, que assim, gente, que meio que a gente tá entrando, sabe? Que complicado os comentários. E cada coisa. Mas aí eu paro e aí quando eu penso assim, gente, olha tudo que eu passei pra trás, sabe? Tudo que eu sofri com a minha mãe, com a minha família, como a gente teve que desviar tanta coisa, assim. Quando eu vim com 17 anos, foi muito difícil, porque eu era o braço direito da minha mãe pra tudo na vida. Então quando eu tive que sair da minha casa, foi um baque muito forte, sabe? E tipo assim, aí eu paro e penso, pô, eu já passei por tanta coisa muito mais pesada e difícil, com comentário machista na internet, sabe? Então você vai se vacinando tanto na vida pras coisas... Você vai caindo tanto na vida, levantando tanto na vida, e quando chega uma hora que, pô, pode vir comentário, vem o que quiser, eu vou narrar, e problema, sabe? Tô narrando, tem gente que gosta, e aí as opções estão aí pra isso, né? Não, você tá certa. Manda um beijo pra sua mãe e fala pra ela que essa fábrica de desajustados aí tá funcionando maravilhosamente, tá dando tudo muito certo. Ela é muito boa, ela é incrível, mulher incrível. E além da narração e de apresentação, como você falou, você faz outras coisas na rádio também, e até uma oportunidade de te colocar frente a frente com outras mulheres muito importantes do esporte, né? Eu vi que você recentemente fez uma entrevista com a incrível Aida dos Santos, né, a saltadora, que é uma das pioneiras do atletismo brasileiro, foi para a Olimpíada de 64 no Japão na raça, né, sem estrutura nenhuma. Eu imagino que seja legal para você, como jornalista também, fazer esse tipo de matéria, esse tipo de entrevista, né? Muito. E assim, desde que eu entrei, né, no jornalismo, e você passa a viver, é minha vida, assim, o meu dia a dia, você passa a ter um olhar muito diferente também. Eu tenho um olhar muito diferente pro esporte. Eu gosto muito de futebol Série A, masculino, sabe? Futebol masculino Série A. Mas eu entendo que o esporte é muito mais que isso, sabe? Então eu tento sempre ter esse olhar pra muito além daquilo que, assim, da bola rolando no 11 contra 11 pela elite do futebol brasileiro, sabe? E é muito legal isso de se envolver com mulheres. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de contar histórias aqui na Inconfidência, eu conto, assim, sempre. Então, se tem oportunidade de falar muito de vôlei aqui, das meninas do vôlei eu falo, sabe? Entrevistar a Ida. E é muito legal porque, assim, eu tenho a minha luta da minha vida dentro do esporte. Aí eu falo com a Aida que teve uma outra luta incrível. E aí, mesmo em campos distintos, é como se a gente fosse, a gente estivesse juntas ali, sabe? Numa luta que atravessa décadas, sabe? Da mulher dentro do esporte, de alguma forma, assim. Porque se a Aida tava ali, era a única mulher na delegação brasileira de 64, é por uma questão cultural e estrutural da mulher dentro do esporte que veio muito de antes, né? E aí, muito também do que a gente escolhe, porque, por exemplo, eu tô fazendo meu TCC sobre mulheres torcedoras, e é muito legal porque eu tô viajando, assim, tá muito bom, e você vai se envolvendo muito, né? Então, quando eu falo aí da Aida, que são lutas diferentes, então, toda uma questão estrutural, né? Então, eu hoje, minhas colegas, hoje a gente lutando contra todo esse machismo dentro do esporte, com todo o nosso trabalho, nossa dedicação, isso tudo vem de uma questão estrutural que passou pela Aida, que vem lá de trás, sabe? Quando o idealizador das Olimpíadas Modernas, que foi o Coubertin, por exemplo, Pierre de Coubertin, falou que esporte era coisa pro homem e que pra mulher não, porque a mulher, ela tinha o corpo pra reprodução e o que ela podia fazer no esporte era apoiar o marido e o filho, sabe? Claro, eu tô criticando, não, Coubertin foi um cara revolucionário, mas assim, nesse ponto, então, tanto a Aida quanto eu, nós somos fruto, a nossa luta é fruto de uma resistência estrutural de décadas, 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 né? Então a gente tá junto nisso, é muito bom se envolver nesses assuntos, conversar com várias mulheres de várias áreas no esporte. Não, imagina, o esporte tem histórias muito legais e essas histórias dos personagens mulheres brasileiros nas primeiras Olimpíadas
né, ali da Era Moderna, quando o Brasil começou a ser representado. Se a gente vai cavando isso aí, a gente encontra cada história espetacular. Essa da Aida é uma delas, sem dúvida nenhuma. A Aida tem a história de que ela se machuca na Olimpíada e não tinha médico, né, na delegação brasileira. E aí uma adversária dela, né, uma cubana que percebe e o médico dela vai lá ajudar. O que, aliás, é curioso, você citou declarações recentes aí, até curioso, porque desde aquela época já faltava médico brasileiro e quem salvava era o médico cubano, né? Era o cubano. Mas enfim, Isabelle, pra gente arredondando o nosso papo, você ainda é muito nova, mas quando você olha pra frente, você pensa em seguir numa carreira longa como narradora, ou você pensa em fazer outras coisas também, ou não tá pensando nisso agora? Como é que você olha pra frente? Cara, eu penso em muita Olimpíada, assim, muito. Porque eu tinha 3 sonhos. Quando eu entrei no jornalismo esportivo, lá com 17 anos, 2015, eu falei assim, ó, quando eu pensava assim comigo mesma, ó, quando eu me formar, eu quero fazer 3 coisas. Eu quero cobrir uma Olimpíada, porque eu sou a louca da Olimpíada, assim, eu sou apaixonada com a Olimpíada. Eu quero cobrir uma Olimpíada, eu quero ser repórter de campo, que eu achava o máximo ficar atrás do gol. Assim, gente, que louco, assim, que legal conversar com um atleta e tal. E também quero participar de mesa de debate, assim, sabe? Onde sua voz tem tanto peso quanto de qualquer um que tá ali. E é respeitado, assim. Repórter eu já fui, assim, tive experiências muito legais. Eu fiz reportagem no dia do meu aniversário no Cruzeiro Atlético. E meu time perdeu, foi péssimo, mas assim, a experiência foi ótima, foi linda. Mas ok. E aí fiz reportagem, mesa. Teve o Comenta Quem Sabe, que eu participei. Mas aqui na Inconfidência eu comentei também, sabe? Comentei muitos jogos e foi muito legal. Tá, e Olimpíada em aberto. Quanto à narração, eu saio da rádio na metade do ano que vem. Na rádio é pública, é muito difícil que contratem, muito complicado mesmo para contratar. Ela muda de gestão a cada mudança de governador, então agora a gente vai mudar de gestão, a gente nem sabe quem tá vindo, nem sabe como vai ser. E aí eu sou estagiária, meu estágio acaba exatamente quando eu me formo, que é em julho de 2019. E assim, eu não sei como que vai ser. Eu vou procurar lugares para poder narrar, assim, porque eu entendo que eu já consegui essa façanha pra minha vida, sabe? Assim, a gente não tem quase nenhuma mulher narrando, eu já consegui de forma assim, muito corajosa da minha parte, porque eu gostei de fazer, eu fui, já mergulhei de cara na narração. Eu acho seria muito equivocado da minha parte deixar de lado, sabe? Sabendo que, a oportunidade custou aparecer durante anos, apareceu logo pra mim aqui na rádio, sabe? Apareceu pra mim, eu abracei. Vivi tanta coisa como eu vivi. Eu percebo de um ano pra cá como eu melhorei, então como eu ainda posso melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar muito dentro da narração. Então eu acho que deixar de lado nesse momento que eu tô no gás seria complicado. Mas eu penso nisso, né? Quem sabe uma TV aí, gente? Ou uma outra rádio. Não, né? Seria muito legal. E sem dúvida, ficou claro, eu acho, aqui no papo, que seja qual for a área, você vai arrebentar e vai fazer muito bem. Porque tá claro que você é uma apaixonada por esporte e por jornalismo. Então, acho que foi muito legal a gente conseguir passear por algumas coisas que você tem feito. E eu queria te agradecer demais pela conversa, adorei. Parabéns pelo teu trabalho, boa sorte aí nesses projetos futuros, seja na narração, ou seja cobrindo uma Olimpíada, ou numa mesa redonda de debate. Acho que você vai sempre muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Aí eu quero, a gente tem que se abrir muito dentro do esporte. Às vezes a gente tem uma cabeça muito fechada. Talvez só para o futebol, talvez só para homens, né? A gente é formado nisso, muito nisso, né? Porque todo mundo que gosta de esporte, todo mundo não, a maioria das pessoas que gostam de esporte, elas são formadas esportivamente no futebol, assim, a cabeça. A gente começa a gostar do futebol e parte para outras modalidades. Mas eu acho que viver o esporte, né, como eu gosto de viver, assim, e me alimentar de esporte todos os dias, acho que é isso. Tem um olhar muito mais amplo, né, sobre o esporte, sobre os projetos sociais que estão no esporte, são muito legais, sabe? Não é pensar naquele atleta que está na Olimpíada, mas os atletas em potencial que estão nesses projetos Brasil afora. Então acho que é muito nosso papel, né, mostrar esse esporte, o tamanho do esporte, né, e tudo que ele alimenta Brasil afora. Não, muito legal, é isso. A cabeça tem que estar aberta sempre, a gente não pode ficar com a cabeça lá do Barão de Coubertin, que teve todo o seu mérito, obviamente, né, nas Olimpíadas, mas refletiam uma época em que se pensava daquele jeito e a gente não pode se contentar com isso, né? Tem que sempre olhar para frente. Muito obrigado, Isabelle. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Vida de Jornalista. Se você gostou e acha que mais alguém pode gostar, indica, compartilha, passa adiante. Se você está ouvindo aí no aplicativo que tem espaço para comentário, deixa um comentário, faz uma avaliação, porque isso ajuda também a chegar até mais gente, faz o podcast chegar até mais gente e segue a gente também lá no Twitter, no @vida_jornalista. Na próxima semana vai ter novidade, já aviso logo, mas não vou dar spoiler por enquanto, então aguarde. Um beijo, um abraço e até mais.